Olá, como vai você? Na nossa aula hoje de ciências, nós iremos falar um pouco sobre as bactérias. Na nossa aula anterior, nós já havíamos falado um pouco sobre os protozoários e aqui dando continuidade ao conteúdo de diversidade da vida microscópica, nós iremos falar sobre as bactérias. Vamos conhecer algumas características das bactérias? Vamos lá. As bactérias, elas são seres unicelulares, isto é, elas são compostas apenas de uma única célula. Lógico que as bactérias, elas possuem o seu DNA ali envolvido no citoplasma sem precisar da proteção de uma carioteca. É por isso que elas são chamadas de seres procariontes. São seres mais primitivos e os mais simples conhecidos. Os animais, os seres humanos, os animais, todos os reinos vegetais, eles são seres eucariontes, porque eles possuem uma carioteca envolvendo o seu material genético, que é o DNA. Já as bactérias, por não terem esta carioteca, são classificadas em um domínio diferente, o domínio das bactérias. E também podem, em relação à sua forma de alimentação, as bactérias elas podem ser classificadas entre autótrofos e heterótrofos. Por quê? Porque existem bactérias que conseguem sintetizar a energia solar através também da química, por isso que elas podem se alimentar aí através, ela pode ser chamada de autrótrofos, porque são capazes de produzir seu próprio alimento. Existem bactérias chamadas de heterótrofos, a maioria delas são parasitas que se alimentam, de outros seres vivos, como por exemplo existem as saprófagas, aquelas que se alimentam de carne, são também chamadas de decompositoras, decompõem a matéria orgânica morta, Essas bactérias elas não conseguem produzir seu próprio alimento, por isso que elas são aí chamadas de decompositoras, heterótrofas, As bactérias também podem formar colônias, apesar de elas serem seres unicelulares, formados apenas por uma única célula, elas podem se organizar formando colônias de bactérias. São seres microscópicos, realmente é impossível observar uma bactéria a olho nu, mas podemos ver as suas colônias ou bactérias mesmo através de um microscópio de luz. Elas são encontradas tanto no solo, no ar, na água, também dentro do nosso organismo, na nossa pele, dentro do nosso ser, dentro do nosso organismo. E há quem pense que todas as bactérias são maléficas, só provocam mal, mas na realidade isso não tem nada a ver. Existem bactérias que são benéficas, que vivem dentro do nosso trato digestório, produzindo substâncias e até mesmo vitaminas que ajudam-nos ali. São aquelas bactérias chamadas bactérias simbiontes, que vivem ali a nos proporcionar algo em benefício, não falo apenas do ponto de vista dos seres humanos, mas também como de outros animais, que as bactérias ajudam nesse processo aí. Uma mão lava a outra. A bactéria se alimenta daquilo que está passando no trato digestório, e em contrapartida, como vantagem, e se beneficiando disso, você tem ali minerais ou vitaminas que irão ali fazer parte também da composição do seu corpo, do seu organismo, do metabolismo do seu organismo. Então, você vê que as bactérias elas estão presentes em todos os lugares, no solo, no ar, na água, até mesmo dentro do nosso organismo. Aí nós vemos a estrutura de uma
bactéria, né, uma estrutura de uma bactéria. Nós temos aí as fímbrias, que são esses pelinhos do lado de fora aí, né? As fímbrias, elas podem ser anexadas a uma outra bactéria e haver uma conjugação, né? As bactérias, às vezes, elas trocam material genético, e isso faz as bactérias elas tornarem resistentes a certos tipos de antibióticos. Nós temos a cápsula dessa bactéria, né? Essa cápsula das bactérias, e justamente essa cápsula aí, que é a cápsula onde está a patogenicidade das bactérias, está presente nessa cápsula. Aí nós temos a membrana plasmática, né, das bactérias, onde faz a seleção da entrada de líquidos, daquilo que sai, daquilo que entra, a membrana plasmática. E nós temos aí no centro o nucleolo, né, o nucleóide, que é o DNA enrolado, né, no centro desta bactéria, a parte do DNA onde são produzidas todas as proteínas, onde são produzidas tudo, né? Onde está o centro de comando de todo o ser vivo. Nós temos também aí a parede celular, né? Tem a cápsula, depois a parede celular e a membrana plasmática. E nós temos esse chicote aqui, né? Algumas bactérias têm esse flagelo ali permite a bactéria se movimentar, principalmente aquelas bactérias que são bactérias aquáticas, estão em meio aquoso, elas se movimentam através desse flagelo, que tem um movimento de rotação. E aqui nós temos a classificação das bactérias, né, de acordo com a sua forma que apresenta, elas recebem nomes especiais. As bactérias, como já disse anteriormente, elas podem viver em colônias, né? As bactérias que têm formato esférico, elas são chamadas de cocos. Tem o cocos. Se elas são dois cocos unidos, são chamados de diplococos. Mas tem vários aí, ó. Esses cocos reunidos aqui são chamados de streptococcus, sarcina, tétrade, quando são 4, e staphylococcus. Staphylococcus são mais bactérias aéreas, né, que elas são propagadas pelo ar. Aqui nós temos aqui uma placa de cultura de bactéria, né? Um estudo aí biológico. Aqui nós temos também os bacilos, presta atenção, aqui nós temos os cocos, tem forma esférica, e aqui nós temos os bacilos, que tem forma de bastonete, ou de bastão. Aqui nós temos o bacilo, e aqui nós temos as colônias sendo formadas. Nós temos o diplovacilo, quando tem dois bacilos, e quando tem a partir de 4 bacilos, nós temos streptobacilo. Nós temos os vibriões, que tem a forma de vírgula, presta atenção que tem mesmo a forma de vírgula. Ó. E nós temos o espirilo, que tem a forma de espiral, aquela forma, né, aquela forma de arame de caderno, certo? A forma de espiral. A reprodução das bactérias. As bactérias realmente elas se reproduzem rapidamente, né? Uma infecção bacteriana é uma infecção muito rápida, porque as bactérias elas se reproduzem, né, em poucas horas. A maioria das bactérias elas se reproduzem assexuadamente, através de divisão simples, divisão binária. Em boas condições, elas podem se duplicar a cada 20 minutos. Né? Em 24 horas, aparecem 6 sextilhões de novas bactérias. Então, um crescimento muito grande. As bactérias elas têm a capacidade de se multiplicar de uma forma exponencial, dependendo do ambiente, se é um ambiente já adequado e propício para que elas cresçam, né? Porque a divisão das bactérias acontece por divisão binária. A bactéria primeiro ela cresce, duplica seu material genético, depois ela se divide. Quando ela se divide, vai gerar ali 2 células filhas, aquelas 2 células filhas vão gerar mais 4, aquelas 4 vão gerar 8, aquelas 8 vão gerar 16, 16, 32, 32, 64, e daí por diante. Isso
Em questões de poucos minutos, nós temos aí, como podemos ver aí, em 24 horas, em uma hora nós podemos ter, em um dia nós podemos ter 5 sextilhões de novas bactérias. E aí nós temos aí a bipartição simples, né, que é a divisão também chamada divisão binária. Aí nós temos aí o DNA sendo duplicado, ele aumenta seu material genético. Depois aí a membrana plasmática ela sofre uma invaginação, originando aí essas duas novas células de bactérias, que são chamadas também células filhas ou clones, porque não existe variabilidade genética. Nesse caso, não houve troca de informação nenhuma. Então, geneticamente são idênticas, né? Quem gerou e quem foi gerado são geneticamente idênticas, porque não houve troca de material nem de informação. Há quem diga que as bactérias se reproduzam sexuadamente, mas isso não tem tanto valor científico assim, né? Nós chamamos de conjugação das bactérias através daquelas fímbrias, né? Mas isso não é tão aceito, né, cientificamente. As bactérias são, segundo a nutrição das bactérias, as bactérias podem ser também heterótrofas, né, como já falamos anteriormente, né. Alimentam-se principalmente da matéria orgânica e decomposição, por isso elas são chamadas de saprófagas ou decompositoras. Nós já falamos lá no começo, decompositores saprófitos. A matéria orgânica presente nos organismos mortos é transformada em matéria inorgânica, como sais minerais. Por isso que é importante as bactérias. As bactérias, tem pessoas que têm uma percepção errada sobre as bactérias. Acham que as bactérias apenas provocam doenças, mas não. As bactérias cumprem um papel ecológico muito importante na natureza, porque elas são recicladoras, né, do lixo, vamos dizer assim, da natureza. Da matéria orgânica que está morta, ela recicla, tem a capacidade de reciclar. Elas se alimentam daquelas folhas secas, elas se alimentam daquela carne que está ali em putrefação, elas se alimentam de algum material orgânico que já está ali jogado no tempo, mas ao mesmo tempo que elas se alimentam, elas ajudam, né, o solo, porque aquela matéria orgânica ela vai ser decomposta em minerais, como por exemplo o nitrogênio, potássio, né? Nitrogênio, potássio, que vai ser devolvido para o solo. E as plantas vão absorver aquele nitrogênio, vão absorver aqueles fósforos, vão absorver aquele potássio, que são sais minerais. E aquela planta vai crescer e vai alimentar um outro animal, que um dia também vai morrer e vai ser decomposto por bactérias e por fungos, e que novamente, né, os seus minerais vão voltar para o solo. Então isso é um ciclo que vai apenas se renovando, certo? Assim, as bactérias decompositoras contribuem para a reciclagem da matéria na natureza. Associação com outros seres vivos, estabelecendo também o mutualismo. As bactérias também cumprem uma função muito importante, né, de mutualismo, né, onde existe uma cooperação, onde existe uma troca, né, de vantagens entre as bactérias e entre o ser vivo que está sendo explorado por aquela bactéria. Não existe um parasitismo, porque o parasitismo é quando apenas um único ser se beneficia. O mutualismo não, é quando os dois seres se beneficiam. Existe uma troca. Como as bactérias que vivem dentro do nosso intestino. As bactérias que vivem dentro do nosso intestino, elas se alimentam da nossa matéria orgânica, mas em contrapartida, elas nos dão alguns sais minerais e vitaminas que a gente necessita. As bactérias autotróficas, né, fabricam seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Vocês percebem aí que elas têm um pigmento chamado clorofila. Essa clorofila tem a possibilidade de absorver a luz solar, transformando, né, em açúcares que irão servir aí para a alimentação das próprias bactérias.
As bactérias, sobre a respiração das bactérias, as bactérias elas podem ou não, né, respirar, por isso elas são chamadas de aeróbicas, que utilizam o oxigênio, e também pode ser chamada de anaeróbias, que não utilizam oxigênio. Aí temos aí dois exemplos. As aeróbicas são muito utilizadas no tratamento de esgoto para decompor a matéria orgânica, e a anaeróbia são muitas delas causadores de doenças, como por exemplo a bactéria que provoca a doença chamada tétano. As bactérias também são fermentadoras, né? Elas produzem um ácido láctico, e esse ácido láctico ele é usado aí na produção de diversos tipos de produtos alimentícios, iogurtes, vinagre, nós temos aí vinhos, né? Coalhada, né? Então as bactérias produzem as substâncias que são usadas na alimentação. As bactérias elas podem ser benéficas, como eu já falei anteriormente, não são apenas maléficas, mas também são benéficas, em razão delas formarem associações mutualísticas com os seres humanos. Um exemplo disso são as bactérias que vivem na flora intestinal, né, que compõem a microbiota do nosso intestino. Então, quando às vezes você está com o intestino desregulado, você pode tomar um suplemento desse daí, para recompor, né, essas bactérias que estão ali, e combater as bactérias oportunistas que realmente existem, e fazer com que tudo volte a ser regulado, né? E você falar também nas bactérias que vivem, né, no trato intestinal, né, no trato digestório, melhor dizendo, dos ruminantes, por exemplo, do boi, da vaca, do camelo, e entre outros. E esses animais ruminantes, né, eles não conseguem digerir a celulose, as plantas, mas existem ali bactérias que conseguem, né, sintetizar aquela celulose, porque elas têm uma enzima chamada amilase. Existe uma relação mutualística, elas se alimentam do alimento, né, que entra dentro do trato digestório, mas em contrapartida digere a celulose, produzindo ali sais minerais e etc. As bactérias patogênicas são bactérias que provocam doenças, né, principalmente nos seres humanos. Algumas bactérias podem provocar doenças no ser humano, né, nas plantas e em outros animais. Algumas doenças patogênicas no ser humano, como por exemplo tuberculose, inflamação dos pulmões, o tétano, né, a lepra, sífilis, que é doença sexualmente transmissível, a cólera, né, são doenças mais em questão de sanitária, de água contaminada, a pneumonia também, né, que são doenças altamente transmissíveis pelas vias aéreas. Então, todas essas doenças aí são doenças altamente contagiosas, né? Então, existe aí regras de prevenção, normas de prevenção, para que você não se contamine com essas doenças. Por isso é importante você ter essa higiene, lavar sempre as mãos. E nós estamos vivendo um momento, né, onde nós estamos numa crise sanitária. O assunto aqui de bactérias, mas nós estamos vivendo hoje sobre a ameaça de um vírus que já tem ceifado diversas pessoas. E aqui as bactérias também, elas podem ser transmitidas pelo ar, pelo contato, compartilhamento de objetos, pela água. Então nós temos que ter aí muito cuidado com tudo isso, certo? Nós temos que ter aí muito cuidado. Então, pessoal, boa aula para vocês, bons estudos. Qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato, estamos aqui para resolver, para tirar a dúvida de todos vocês. Muito obrigado a todos. Envie para o grupo as questões resolvidas na sala das respostas. Obrigado a todos vocês.